O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Yada, 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 John Bolton não é mais o assessor de segurança nacional. Achei que você ia fazer uma rima com yada, yada, yada. Yada, yada, yada é uma referência a Seinfeld, né, que você ignora a maior sitcom de todos os tempos. Eu sou burro, desculpa. Mas, voltando aqui pro mundo real, John Bolton, né, como a gente já falou, foi demitido ou renunciou. E, nesse sentido, a gente vai fazer uma repercussão aqui das últimas notícias dos Estados Unidos e pensando em como essa demissão pode afetar as relações dos Estados Unidos. Ao meu ver, positivamente, tá? E eu já perdi a conta, né? Você tá fechando aí o terceiro ano de governo Trump, de quantos membros do gabinete já ou foram demitidos ou pularam fora, enfim. Assessor de segurança... Assessor de Segurança Nacional foi o terceiro a rodar. O primeiro foi o Michael Flynn, teve o Michael Masker. A gente até repercutiu... Foi assim, foi o tema central de uma edição. Isso. E agora, John Bolton. Ele discordou no Twitter, né? Ele anunciou no Twitter, melhor dizendo. Discordo fortemente de muitas de suas sugestões, assim como outras pessoas do governo, por isso pedi a John que renunciasse ao cargo. Tá? A primeira coisa que muita gente comentou, mas que eu não acho que vai ter um grande impacto assim, é que seria uma perda para o governo brasileiro, né? Porque o John Bolton teria sido o primeiro interlocutor com o Brasil quando ele foi recebido pelo Bolsonaro, que na época era presidente eleito. Aquele café da manhã com pão com leite condensado. Isso, e que o Bolsonaro prestou continência quando ele chegou e tal. Ficou ele deu a mão, ficou aquela... aquela coisa meio, quando você conhece alguém, né? Acontece muitas vezes aqui no Brasil a questão do um beijinho, dois beijinhos, alguém fica no ar e tal. Só que assim, pra mim não é exatamente uma perda, porque o John Bolton, eu não quero acusar ninguém, mas já acusando, ele deve achar que nós brasileiros somos todos chimpanzés que andam em cipós. Tá? E, né, todos os latino-americanos, sabe, vivem no mato, entendeu? Tipo, a gente tem onça de animal de estimação, anda de tanga de onça, alguma coisa assim. E, assim, a proximidade do governo brasileiro com o governo Trump, ela não depende do John Bolton, ela está muito mais ligada ao Trump, a pessoa do Donald Trump. E aí você gosta de bajuladores? Isso, e aí você tem uma série de americanófilos, digamos assim, no governo, como o próprio Ernesto Araújo, o Eduardo Bolsonaro. Então, assim... O próprio Jair. Isso. O Eduardo Bolsonaro tem ali relações com o Steve Bannon, tudo mais. Então, assim, o John Bolton ter saído ou não, eu vou discordar de muitos dos colegas da imprensa, né? Já usando um tom corporativista, brincadeiras à parte, eu vou discordar aí de muita gente que falou isso, que acho que não é uma perda. Acho que muita gente usou isso mais pra alfinetar o Bolsonaro, tipo, prestou continência pro cara que rodou, haha. Mas no fundo não vai ser uma perda, até porque, repito, o John Bolton não era uma pessoa assim, ele não era um cara pró-América Latina, ele não era um cara, tem que ser o foco das nossas relações, é aquela coisa, tem uns tontos lá, que primitivos, e a gente tem que pedir a China de chegar lá. E se eles deixarem, a gente instala uma base. Mais ou menos isso. A visão dele era essa. Então, aí, sobre essa discussão, e a discussão assim que a gente brincou, né, de renunciou, foi demitido ou não, é muito difícil a gente saber e também não importa, né? No fundo como você disse, é uma briga de ego. O John Bolton muito provavelmente vai voltar à vida ali de lobista / consultor / comentarista político.
eventualmente, em algum futuro, o governo republicano ele possa ter um papel, talvez possa até mesmo voltar um dia ao governo Trump, se for reeleito. Não sei, porque o governo Trump reeleito, aí talvez a gente não se preocupe tanto com uma política intervencionista ou não. A gente não sabe o que aconteceu, né? Agora, o fato é, o John Bolton, como a gente sempre comentou, ele era o falcão dos falcões. Ele era o cara que queria ver o bicho pegar. Queria ver o circo pegar fogo, inclusive numas visões meio messiânicas / proféticas. Tem uma guerra para chamar de sua. Isso, e uma guerra, assim, uma guerra civilizatória, né? Tipo, dos Estados Unidos contra o Islã. Justamente, eu vou citar de novo, uma cruzada, né? Isso. Então, assim, ele tinha uma visão bastante excepcionalista da política externa, né, dos Estados Unidos. E isso é ruim, especialmente no mundo cada vez mais multipolar, no mundo cada vez mais fragmentado. Ele não era o principal, digamos assim, conselheiro do Donald Trump em relação a temas de China, tá? Por quê? Porque o tema China, ele acaba sendo ainda mais afetado pelo Michael Pillsbury, né, que é o autor do Maratona de 100 Anos, traduzindo o título, tá? 100-Year Marathon. Se vocês quiserem entender a cabeça dos Estados Unidos em lidar com a China atualmente, é esse livro, tá? Se você é aluno de RI, se você é interessado, não é jabá, não estou ganhando nada por isso, né? Por hipótese, compra lá pelo link da Amazon do site Xadrez Herbal e ponto final, tá? Mas é The 100-Year Marathon, tá? É o que explica as ações do governo dos Estados Unidos em relação à China. Então, assim, o Bolton, o cara que já estava cuidando de assuntos que pro Trump não são os principais e querendo sempre partir pra porrada. Ele queria ataques preemptivos contra a Coreia do Norte, ele queria que a Coreia do Norte entregasse todo o seu arsenal, aí a Coreia do Norte xingou ele vê o Putin, né, com uma coisa bem Guerra Fria, assim, o Putin é um cara da KGB, é um cara da Guerra Fria, a gente não pode falar com ele, não pode negociar com ele. Ele queria mais porrada no Afeganistão, ele queria uma intervenção no Irã, ele queria regime change na Venezuela, né? Tanto que a gente comentou isso no bloco anterior. Então ele era o cara que queria ir para as vias de fato, para os finalmente, digamos assim. E o Donald Trump não. E aí, uma hora, né, não cabia mais os dois ali. Então, o que isso pode significar? Aqui primeiro a gente vai falar do Afeganistão, porque aí rolou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: no final de semana, e isso foi tema da minha coluna na Gazeta, tá? Acompanha as redes sociais, o Xadrez Herbal e tudo mais, para quem não quiser esperar até sexta-feira e tudo mais, o Donald Trump anunciou que realizaria, vejam o tempo verbal, um encontro secreto. Daí já não é tão secreto, né? Isso, confidencial, vamos dizer. Até ele ser cancelado, ele estava no segredo, né? Mas ele realizaria um encontro com o atual presidente do Afeganistão e lideranças do Talibã em Camp David, residência de campo do presidente dos Estados Unidos. Camp David, que entrou para a história da diplomacia internacional nos acordos de paz ali nos anos 90 entre o Yasser Arafat e o Isaac Rabin. E teve os acordos de Camp David anteriores que foram com o Egito também, do Sadat. Tudo Camp David Accords. Na verdade, os do Palestina e Israel eram os acordos de Oslo, mas que foram assinados nos Estados Unidos, aí o Bill Clinton lá e tal. Enfim, e aí o Trump anunciou que estava cancelando esse encontro. Por quê? Porque no último final de semana, né, na semana passada, melhor dizendo, a gente até repercutiu a notícia, o Talibã realizou um ataque à bomba que deixou dentre os mortos um soldado dos Estados Unidos morto. E aí o Trump falou, olha, não tem como negociar com os caras enquanto os caras continuam fazendo atentado, enquanto os caras continuam matando gente do nosso país. E é curioso por quê? Porque isso foi uma decisão que vai de encontro, que congrui com o que o Bolton queria. O Bolton não queria uma negociação no Afeganistão. E, ao meu ver, a postura do Donald Trump foi correta. Tá? A gente
Toda semana a gente fala de um atentado à bomba no Afeganistão, muitas vezes realizado pelo Talibã contra as minorias xiitas. O Talibã estava negociando com os Estados Unidos por não considerar o governo afegão legítimo, né? E, além disso, você tem toda ali um calor na região em que o Afeganistão ele corre o risco de rapidamente virar um novo Iêmen, digamos assim, mais uma guerra ali com setores pró-Irã, setores pró-Arábia Saudita. O Talibã, durante muito tempo, foi apoiado pela Arábia Saudita, pelo Paquistão. Lembrando que são 17 anos de intervenção estadunidense, né? Isso, não, são 40 anos de guerra ininterrupta. O Afeganistão tem guerra desde 78, cara, é bizarro. É bizarro. Você não tem um afegão com menos de 40 anos que vive um ano de paz no seu país. Aliás, Felipe, se quiser saber mais sobre a história do Afeganistão... Tem Fronteiras. Foi a penúltima edição, né? Penúltima. Tá fresquinho. A mais recente foi da Macedônia do Norte, a penúltima foi do Afeganistão. E aí... Então, qual é o meu ponto aqui? Eu estou a favor de uma intervenção dos Estados Unidos, de uma tutela indefinida, o Afeganistão é vassalo. Não. Você tem que chegar numa solução para acabar com o acordo e o Afeganistão seguir o seu caminho independente. Só que essa solução negociada, ela deve implicar no desmonte do Talibã, no desarmamento do Talibã. E não você negociar com o Talibã sem a presença do governo afegão, para o Talibã ser legitimado e, eventualmente, depois tomar o poder. Você tem que implicar no desarmamento do Talibã. Tá? Mais ou menos pensando, por exemplo, no processo colombiano, em que as Farc viraram um partido político, mas primeiro elas tiveram que se desarmar. Elas tiveram que entregar suas armas. Não tem como você conversar com o Talibã enquanto o Talibã continua realizando atentados, continua armado, continua tendo alguns dos mais poderosos grupos armados do país. Não dá, tá? Então, em relação ao Afeganistão, muito provavelmente a saída do John Bolton e essa sequência de ações significa o quê? Uma presença militar dos Estados Unidos mais perene, porém menos... você não vai ter assim grandes ações ofensivas, grandes ações midiáticas, mas você também não vai ter uma retirada, você não vai ter uma retirada total, alguma coisa assim. Você vai... Eventualmente vamos ter uma retomada das conversas. Lembrando, teoricamente temos eleições no Afeganistão daqui a um mês, né? Daqui a algumas semanas, né? Veremos se as eleições serão realizadas, se ocorrerão tudo bem, né? Quem vai ser eleito e tudo mais. Aí o segundo ponto é o Irã. E no Irã eu tenho aqui um gut feeling, que foi o seguinte: saiu no Business Insider que o Donald Trump teria cogitado nas conversas do G7 com o Macron uma linha de crédito de 15 bilhões de dólares para o Irã, em troca de que o Irã retorne ao acordo nuclear e adote algumas medidas um pouco mais rígidas, digamos assim. Top revisar alguns pontos do acordo nuclear, até para o Trump poder falar que o acordo nuclear dele é muito melhor e muito mais beautiful que o acordo do Obama, né? E, repito, essa ideia era francesa, e no G7 isso chegou no ouvido do Trump, e o Trump teria gostado da ideia. Os franceses, os europeus em geral, como a gente comentou no programa passado, querem salvar o acordo nuclear com o Irã, porque tem interesses em investimentos. O Irã é um grande mercado consumidor, o Irã é uma grande oportunidade para investimentos. A Peugeot ia fazer fábrica no Irã, a Airbus ia vender um monte de avião para o Irã. Então você tem o Irã como um potencial econômico muito grande. Você tem o Donald Trump podendo colocar os Estados Unidos dentro desse potencial econômico, entrar nesse mercado com essa linha de crédito. Você tem o Donald Trump podendo satisfazer o seu ego, dizendo que o acordo dele foi melhor que o acordo do Obama. E finalmente tem um aspecto para mim que é o que mata, que é o seguinte: daqui a algumas semanas, como a gente sabe, né, como a gente já comentou, teremos, né, o início da Assembleia Geral da ONU em Nova York.
tá? A abertura vai ser, se não me engano, no dia 25 de setembro. Agora estou em dúvida porque estou falando isso de cabeça. Mas, o que isso quer dizer? Que o presidente do Irã, o Hassan Rouhani, ele estará em Nova York para a ONU. Então, assim, não é que ele estará indo lá para se encontrar com o Donald Trump, ou seja, não tem aquela coisa, digamos assim, com muita pressão, ou então com uma imagem de, olha, estou me submetendo a encontrar com ele. Não, já estou aqui, o Trump também está aqui, o Trump, inclusive, é de Nova York, Trump tem um hotel gigante aqui. Já que estou aqui, já que estamos aqui, então vamos sentar e conversar. Vamos sentar aqui e discutir. Um encontro a portas fechadas, um encontro extraoficial, um encontro improvisado, mas enfim, um encontro frente a frente entre o Rouhani e o Donald Trump. Ou então, se a gente quiser ser mais modesto, né, entre o Sesc Pompeia e o Zafed Harari, o ministro de Relações Exteriores do Irã, e colocando essa proposta, o Javad Zarif, confundi o nome, e colocando essa proposta na mesa. Então, assim, para mim, a demissão do John Bolton tem muito a ver com o Irã. A ideia de você retomar o acordo nuclear por uma pressão europeia, um desejo europeu, o desejo do Trump de poder chegar em rede nacional e falar, olha, meu acordo é melhor que o do Obama, votem em mim, tá? Do outro lado ali tá o Joe Biden, que é bundão, que nem o Obama era bundão, o meu acordo é melhor, porque eles são bundões, eu não. E vai estar todo mundo em Nova York, todo mundo vai poder ali usar desculpa de que estamos aqui, vamos sentar, tomar um café, comer ali um hot dog, alguma coisa assim, tá? Se bem que o Rouhani não vai comer hot dog porque é carne de porco, mas vamos ali comer comer um sanduba ali. Um falafel, alguma coisa assim. Então, para mim, a questão do Irã que foi decisiva, porque o Donald Trump está preparando alguma oferta para o Irã no contexto da Assembleia Geral da ONU, tá? Não sei se vai ter algum gesto de um lado ou outro. A própria demissão do Bolton já é um gesto. Né? Olha, Irã, o cara que queria bombardear vocês desde 91, tá? Eu já demiti. Desde o governo Bush pai, ele já queria atacar vocês. Desde o governo Reagan, ele queria atacar vocês. E eu demiti o cara. Então, sobre o Afeganistão, a gente tem, né, essa questão do Talibã. Em relação ao Irã, temos esse prospecto aí de um encontro, de uma oferta no contexto da Assembleia Geral da ONU. E em relação à Coreia do Norte, a divisão já era muito clara desde o início, né? Em que o John Bolton achava a Coreia do Norte, né, que era muito mais seguro, muito mais garantido você fazer algum ataque, alguma coisa assim. E o Donald Trump, ele tem uma very beautiful relationship com o Kim Jong-un. Ele recebe very beautiful letters, né? É tudo muito beautiful entre ele e o Kim Jong-un. Finalmente, tem o caso da Rússia. E aí, no G7, né, o programa que a gente fez do G7, o Macron anunciou aquele mecanismo ali de criar um fórum de diálogo Rússia, Ucrânia, Alemanha, França. E uma eventual dispensa do John Bolton pode eventualmente colocar os Estados Unidos numa posição melhor para esse organismo. Não sei. Mas certamente pior não fica. Né? Embora o Tiririca tenha nos enganado, né, mas nesse caso aqui pior não fica. Então, esse é o aspecto principal aí sobre a demissão de Joe Bolton. Aí a gente vai para umas outras notícias de Estados Unidos. A primeira delas foi que ontem o chefão da Huawei, o Ren Zhengfei, ele fez uma oferta dizendo que ele aceita compartilhar todo o know-how do 5G com uma empresa ocidental, liberar um código aberto para que a empresa possa fazer as modificações que ela desejar por uma quantia ali simbólica, digamos assim, quase simbólica. Por quê? Porque ele é um puta cara legal. Ele quer que todo mundo tenha 5G
da Huawei ao preço simbólico? Não, porque ele quer atrair algum parceiro ocidental para diminuir as resistências dos Estados Unidos. Chama alocação de mercado. Pois é. Então, assim, falaram que a Ericsson estaria interessada em algum acordo, né? A Ericsson, que é sueca. É aquela coisa, ele vai falar, olha, vocês dizem que o 5G da Huawei é para espionar os Estados Unidos? Então, ó, os caras da Ericsson estão usando aí, ó. Os caras da Ericsson modificaram aí o código-fonte. Não sei se o termo é código-fonte, tá? Antes que alguém questione isso. Não estou falando aqui de aspectos técnicos. Então, então assim, ó, tô aqui compartilhando, tô aqui abrindo um negócio. Para quê? Para dar garantias, né? Para dar uma segurança para o governo dos Estados Unidos, para a Huawei poder, então, expandir ainda mais as suas operações, incluindo aí dentro dos Estados Unidos. Né? Inclusive, outro dia eu vi uma matéria que o nome era Testamos o 5G na China. E falaram que assim, tipo, o cara estava numa praça que tinha 5G e ele baixou um filme em 4K, Nossa. tipo, num estalar de dedo, assim, sabe? Em 2 minutos. Numa praça. Enfim. Então, fica aí a questão. Aí nós tivemos 2 notícias de espionagem. A primeira delas, que acaba, né, não vou dizer complicando aí, mas vai ser vai ter gente dizendo eu avisei. Nossos ouvintes talvez vão se lembrar que em 2018... um pastor protestante dos Estados Unidos, de origem coreana, de 67 anos, o Kim Dong-shu, ele chegou em Maryland, né? Ele pousou nos Estados Unidos, ele foi recepcionado na porta do avião pelo próprio Donald Trump, né? E ele foi libertado ali pelo regime da Coreia do Norte, e muita gente falando que ele foi preso por perseguição religiosa, porque ele era pastor e tudo mais. Só que o cara deu uma entrevista no final de semana dizendo que desde 2011 ele era um espião da CIA. Conveniente. Ele usava uma câmera no relógio dele e assim, ele basicamente disse, olha, o governo norte-coreano me pegou porque eu era um espião, não era porque eu era um pastor. Então assim, vai ter muita gente dizendo, olha lá, mentiram, então era espião mesmo, então o governo da Coreia do Norte estava certo, ou então o governo dos Estados Unidos escondeu que o cara era espião e tudo mais. Mas a troco do que ele revelou isso? Não sei. Porque ele falou na entrevista? Não sei. Ele disse que fotografou navios militares, que ele tinha uma câmera de alta resolução no relógio. Enfim, por que ele decidiu revelar isso, não sei. Ele provavelmente vai sofrer um acidente de trânsito em breve. Washington é complicado, viu? Os carros lá... Ele vai ser... Trânsito doido. Ele vai ser atropelado por um caminhão de sorvete, que vai dar ré, vai atropelar ele de novo, vai atropelar ele pela terceira vez, vai dar mais uma ré e ele vai ser atropelado 4 vezes por acidente. Né? Que nem no Máfia no Divã 2. Não, ele sofreu um acidente, tá? Ele foi atropelado 3 vezes pelo mesmo carro. Mas... Então, assim, isso que você falou é uma coisa interessante. Por que ele decidiu abrir a boca, eu não sei. Tá? E quando ele foi preso, a argumentação do governo norte-coreano foi que ele estava com um pendrive, um USB, com informações sobre o programa nuclear norte-coreano. Tá? E aí a outra notícia é que a CIA, essa semana, retirou um dos seus agentes da Rússia. E isso foi revelado pelo New York Times, tá? E a grande questão é que eles decidiram tirar esse agente da Rússia por temerem que ele possa ser descoberto pelas autoridades russas devido a informações cedidas de forma acidental pelas autoridades dos Estados Unidos em conversas com o governo russo. Então, assim, que basicamente teriam deixado escapar que não, a gente tem um cara lá que sabe disso tudo e tal. Então, assim, não... Né? Mas, enfim, a matéria do New York Times é uma matéria bastante extensa, mas fica a sugestão de leitura. Não vai ser minha última sugestão de leitura. Tá? Aí, essa última noite, né, do dia 12, tivemos debate dos democratas.
Tá? Apenas os 10 candidatos, apenas os 10, né? Apenas os 10 candidatos que estão melhor posicionados nas pesquisas puderam participar. Foi a primeira vez que Joe Biden, Elizabeth Warren e Bernie Sanders se confrontaram num debate. Lembrando que os 3 são heptagenários, né? A gente já comentou isso aqui. Se um dos 3 for o candidato contra o Donald Trump, vai ser a eleição de idade mais avançada da história dos Estados Unidos. Falaram de plano de saúde, falaram de gun control, falaram um monte de coisa, né? Participou também o Andrew Yang, o senador Cory Booker, a Kamala Harris, participou o Beto O'Rourke, enfim. E aqui a gente não, né? Vocês podem ler resumos por aí. Mas Julian Castro também participou. E um dos pontos altos, digamos assim, de crítica foi que fizeram uma pergunta sobre racismo para o John Biden. E ele respondeu dizendo que é importante cuidar da Venezuela. Saída pela tangente. Né? Ele disse basicamente: somos todos iguais, inclusive os venezuelanos são iguais a gente. E né, porque o Joe Biden, né, ele já deu... Né? Vou relembrar aqui para os nossos ouvintes, especialmente os mais novos. Né? Um tempo atrás ele estava em Iowa, fazendo lá o comício numa escola, uma escola pública de periferia. E ele falou que as crianças pobres têm que ter as mesmas oportunidades que as crianças brancas. Porra, cara, né? Aí é complicado. E dos candidatos citados aí são 4 não brancos, né? Sim, o Kamala Harris e o Young... o Cory Booker e o Castro. Bem lembrado, o Castro. Assim, claro, nos Estados Unidos, né? Nessa leitura racial de que os hispânicos não são considerados brancos. Não, mesmo o Cory Booker aqui no Brasil, esse pai ele seria considerado branco. Né? E o Cory Booker, que é vegano, eu não sabia disso. Ele defendeu que não devem ter merendas pagas nas escolas dos Estados Unidos e que elas devem ser feitas a partir de um programa nutricional balanceado, feito por experts e com muitas frutas. E aí muita gente diz que ele falou isso porque ele é vegano, mas na minha opinião ele falou isso porque ele pensa. Eu não sou vegano, mas eu sei o que é uma refeição nutritiva. Ainda mais para uma criança em fase de crescimento. Lembrando que você tem endividamento nas escolas por conta da merenda, uma parada muito louca. Mas, enfim, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou também ontem uma medida que vai acelerar a investigação de testemunhas sobre se Donald Trump obstruiu ou não a justiça. Tá? Se ele teria interferido nas investigações sobre a sua campanha, né? Então, assim, por exemplo, se o próprio ato de ter tentado comprar o silêncio da Stormy Daniels, se não seria uma tentativa de frear investigações de obstrução de justiça. Então, assim, são os democratas buscando ali a solução do impeachment. E, finalmente, uma sugestão de leitura, tá? Um texto da BBC, mas que também foi publicado em português, da Zoe Thomas. O título é Como Escravidão Ergueu Wall Street. Tá? É uma leitura muito interessante e entra uma coisa que eu sempre costumo falar no Nerdologia, porque quando às vezes a gente fala de escravidão, de racismo, de compensações pela escravidão, a reação natural de muita gente, e muitas vezes é compreensível, né? Falar, não, mas espera aí, eu não tenho nada a ver com isso, isso daí foi mais de 100 anos atrás, meus parentes chegaram da Itália na década de 20... Só que é mostrar como o legado da escravidão permanece e não tem botão de reset na história. Né? O legado do escravismo continua, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí fala ali da relação de famílias escravistas, inclusive, com a própria Wall Street. E mesmo quem chegou depois, né, tem uma coisa que chama privilégio branco. Que acaba usufruindo disso sem ter consciência. Sim. Antes que alguém fale que é discurso que você quer lacrar e tudo mais. Uma coisa interessante nesse aspecto é que no início do século XX
as condições para financiamento de terrenos e casas, de imóveis em gerais, para famílias de imigrantes europeus eram muito melhores do que para famílias, entre aspas, nativas, mesmo sendo brancas. Porque a ideia do branqueamento da raça, de incentivar. Então, foi uma política de Estado. Isso, então... Porque justamente você tem a abolição em 1888 e esse contingente de mão de obra negra, eles não são absorvidos pelo mercado de trabalho. Isso. Eles são substituídos por imigrantes europeus, brancos. Que seriam ali superiores, ali o quadro Redenção de Cã e tudo mais. Então, assim, vejam os Nerdologias, tá? Sobre história da escravidão, né? Tem Origem da Escravidão no Brasil, tem um sobre o movimento abolicionista, que ajuda a ilustrar um pouco todas essas questões, antes que falem, é mimimi, discurso politicamente correto. Não, não é. É um problema histórico brasileiro que tem que ser encarado, tá? Um problema que é visto empiricamente na demografia, em índices socioeconômicos. Não teve indenização nem qualquer política compensatória. Sim, porque o Rui Barbosa meteu um Rui Barbosa e tacou fogo nos arquivos porque falou, não... porque queriam indenizar os escravistas, né? E ele falou, não, taca fogo para eles não poderem cobrar indenização, vamos deixar isso para trás. Só que, vou repetir, não existe botão de reset na história.